Fala galera, professor Lázaro com mais uma questão do vestibular da UES 2020.2. O assunto agora é botânica. Não tinha como não cair botânica na prova da UES. Como essa prova foi de conhecimentos gerais, a questão foi leve, foi tranquila, mas ela é importante para nós podermos revisar um pouquinho a respeito dos grandes grupos que pertencem ao reino planta aí, tá? A questão, ela foi exatamente a questão de número 59, tá? Dá uma olhadazinha no comando da questão 59 da UES 2020.2. Diz assim, ó: as briófitas são organismos... E aí? Tranquilo, né, gente? Fácil demais. Mas, ó, vem comigo revisar um pouquinho a respeito do reino planta. Bora! Quando você trabalha um reino, taxonomicamente falando, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, galera, 3 critérios são muito importantes para você enquadrar um organismo dentro de um reino. Primeiro critério importante, número de células. Ah, Lázaro, o que é que significa isso? O que é que significa o número de células? Quantidade de células, tá? Um critério importante para definir por que um organismo encontra-se num reino, se é uni ou pluricelular. Segundo aspecto, a organização, olha só, a organização dessa célula. Professor, quando o senhor se refere à organização celular, o que é? Células se organizam de duas maneiras, ou organizam-se procarioticamente ou eucarioticamente. E o terceiro critério, para definir por que um organismo pertence a um reino, a nutrição dele, ó. O tipo de nutrição metabólica. O tipo de nutrição metabólica. Você pode repetir isso? Claro, ó. Todas as vezes que você desejar enquadrar um organismo dentro de um reino, observe número de células, organização e a nutrição metabólica. A que reino essa questão 59 da UES faz referência? Ao reino Plantae. Gente, os organismos pertencentes ao reino Plantae. Número de células, são todos o quê? Multicelulares. Né? Multicelulares, são indivíduos constituídos por várias células. Não existem plantas unicelulares, né? Organização celular, eucariótica. Então, são seres eucarióticos. E dotados de parede celular celulósica, amido como reserva, tá certo? E clorofilas do tipo A e B. Nutrição metabólica, autotróficos, são autotróficos e autotróficos por fotossíntese. Então, quando você está estudando as plantas, você está estudando fotossíntese, né? Você está estudando o reino de indivíduos multicelulares, eucariotos, autotróficos por fotossíntese. Mas apenas isso não define planta, porque você sabe que outros organismos também apresentam essas características. Você pode encontrar algas multicelulares eucarióticas, tá? Então, o que vai definir planta? Existem 2 critérios muito importantes para definir uma planta. Primeiro, você tem, ó, o embrião multicelular maciço, dependente nutricionalmente da planta mãe. Gente, isso aqui é uma característica que define planta. Embrião multicelular maciço, que depende nutricionalmente da planta mãe. São que embriões matrotróficos. Toda planta é uma embriófita. Um ser que tem um embrião multicelular maciço e que depende nutricionalmente da planta mãe. Além disso, os gametângios, isso, perfeito, ó. Os gametângios revestidos por células estéreis. Então, gametângios revestidos por células estéreis e o embrião matrotrófico. Então, o que é uma planta? Um ser eucarioto autotrófico por fotossíntese, multicelular,
de embrião multicelular dependente nutricionalmente da planta-mãe, com os gametângios revestidos por células estéreis. Dentro desse grupo, todo mundo aí é planta, certo? Só que quando você estuda um cladograma, esse ponto aqui, ele representa exatamente a cladogênese. Ô Lázaro, o que é uma cladogênese? O ponto de ruptura taxonômica entre indivíduos que têm o mesmo ancestral. E todo o processo de cladogênese, ele se justifica pelo surgimento de quê, gente? De uma novidade evolutiva, de uma apomorfia. Vocês poderiam me dizer qual foi a novidade evolutiva que estabeleceu o processo de cladogênese das briófitas em relação às demais plantas? Você pode colocar aqui, ó, vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva. A partir desse ponto, as plantas tornam-se o quê? Traqueófitas, vasculares, né? Poderia colocar aqui cormófitas, né? Raiz, caule e folha. Raiz, caule e folha. Plantas cormófitas. Briófita não tem raiz, caule e folha. Tem o quê? Rizóides, filóides, cauloides. Mas normalmente, quando se fala em cladograma, o que os caras vão colocar aqui é o quê? Vaso condutor de seiva. Mas eu quero dizer para vocês que entre as traqueófitas houve um pontozinho também de que, jovens? De cladogênese, de ruptura taxonômica. E esse ponto de cladogênese aqui foi que separou quem das traqueófitas? As pteridófitas das demais. O que é que tu poderia citar aqui? Semente. Surgimento da semente. As plantas tornam-se espermatófitas. Lázaro, poderia colocar aqui tubo polínico? Sem dúvida. Ó, o tubo polínico. O aparecimento do grão de pólen viabilizou o transporte do gameta masculino ao gameta feminino sem a necessidade de quê? De água. Nós temos ali as plantas espermatófitas. E aqui, jovens, ó, mais um fenômeno, galerinha, ó, de cladogênese, de ruptura taxonômica, né? O que é que justifica essa outra cladogênese aqui? O surgimento de mais uma apomorfia, de mais um caráter derivado. O que é que seria aqui? Flores e frutos. Flores e frutos. Tranquilo isso? Então, olha só. Você percebe que ao estudar um cladograma, sempre as apomorfias justificam os processos de cladogênese, ó, de rupturas taxonômicas. Então, quem seriam as briófitas? Seres multicelulares, eucariotos, autotróficos por fotossíntese, de embrião matrotrófico, certo? Só que o que, gente? Ausente, ó, ausência de vasos condutores, tornando-as os únicos organismos pertencentes ao reino planta desprovido de vasos, portanto, avasculares, atraqueófitas. Ficou fácil, né? Não é fácil? Não é simples estudar os grandes grupos do reino planta? Qual o gabarito dessa questão 59 da prova da UES? Olha para os itens, vamos lá? Item A diz vasculares, não pode, já anula. Item B, avasculares, autótrofas e multicelulares. Já é o gabarito. O C erra por se chamar de heterótrofo e o D por ser vascular. Portanto, gabarito da questão 59, tranquilidade total de botânica, falando sobre as briófitas, são seres o quê? Eucariotos, multicelulares, autotróficos, ausentes de vasos condutores. Gabarito B, de boa não. Eu tenho certeza de prova muito boa que você conseguiu realizar. Beleza?